Olá, pessoal! Eu sou a Carol e agora vamos falar sobre como ativar e desativar funcionalidades do Expresso. Na barra de controles aqui ao lado, clique em Funcionalidades. Pronto! Aqui estão todas as funções do Expresso e cada uma delas tem um impacto direto no processo de prestação de contas. Por isso, mantenham desativadas aquelas que não fazem sentido por hora para vocês e ativem aquelas que já são necessárias desde já. Lembrem-se que todas essas funcionalidades ficarão à disposição de vocês ao longo de todo o tempo e os administradores da conta poderão alterar essa configuração sempre que for necessário. Vamos lá, vamos começar a entender o impacto de cada uma então, começando pela funcionalidade de quilometragem. Ative essa funcionalidade se a sua empresa paga um valor fixo por quilômetro rodado. Mencione este valor aqui e salve. Se a sua empresa tem mais de um valor de KM, que varia de uma situação para outra, por exemplo, não se preocupe, você poderá especificá-los mais adiante. Por hora, escolha o valor mais usado na sua empresa e finalize a ativação da funcionalidade. Feito? Bora para a próxima então? Aprovação multinível. Essa é a funcionalidade que precisa ser ativada caso sua empresa tenha múltiplos aprovadores para um relatório de despesas. Os fluxos de aprovação, que podem variar de uma equipe para outra, serão definidos em outro momento. Lembrem-se que, se somente o financeiro da sua empresa avalia todos os relatórios, não tendo que ser avaliado por nenhum gestor ou outro colaborador para ganhar aprovação, então não é necessário ativar esta funcionalidade, ok? Se você ativou a funcionalidade de aprovação multinível, repare que a funcionalidade de alçada de aprovação apareceu aqui. Ative a alçada de aprovação apenas se vocês querem que o relatório ganhe uma auditoria diferente da convencional quando estiver ultrapassando alguma política. Por exemplo, suponhamos que sua empresa defina uma política de refeição aqui no Expresso. E imagine que essa política foi ultrapassada em um relatório. Nesse caso, com a alçada de aprovação, o relatório pode passar por um fluxo de aprovação diferente do convencional, geralmente envolvendo uma etapa a mais de auditoria. Ficou claro? Espero que sim, mas qualquer dúvida mais específica, entre em contato com seu gerente de sucesso que ele poderá te auxiliar. Agora, vamos para a funcionalidade de adiantamentos. Esta funcionalidade deve ser ativada caso a sua empresa faça adiantamentos aos colaboradores de alguma forma. Por exemplo, depósito em conta, dinheiro em espécie, cartão pré-pago. Repare que se você ativou o adiantamento, a funcionalidade de vínculo automático dos adiantamentos apareceu aqui embaixo. Eu sugiro que você ative essa funcionalidade caso sua empresa queira que o relatório do colaborador, ou seja, a prestação de contas, seja sempre vinculada automaticamente ao adiantamento em aberto mais antigo que aquele colaborador tenha e que esteja registrado no Expresso. Vocês poderão entender melhor os detalhes desse vínculo no vídeo que diz respeito especificamente à funcionalidade de adiantamentos, ok? Seguimos agora com a funcionalidade de cartão corporativo. Primeiramente, é bom reforçar que o cartão corporativo não é o cartão pré-pago. Os cartões pré-pagos nós tratamos como adiantamentos, como eu acabei de dizer. O cartão corporativo é aquele cartão de crédito da empresa que fica nas mãos dos colaboradores e cuja fatura é administrada e paga pela empresa, certinho? Ok. Ative o cartão corporativo, então, se esse é o caso da sua empresa. E se o cartão é usado com mais frequência do que os adiantamentos e/ou reembolsos para pagar uma despesa, ative também a funcionalidade de definir cartão como padrão. Caso o uso do cartão não seja tão recorrente quanto reembolso e/ou adiantamento, não ative esta funcionalidade. Mostraremos o impacto disso no vídeo sobre como registrar suas despesas e submeter relatórios aqui no Expresso. Pronto! Chegamos agora à nossa funcionalidade antifraude, que sempre sugerimos que as empresas mantenham ativada.
Essa funcionalidade é capaz de identificar incoerências nos comprovantes fiscais, de acordo com o contexto da despesa ou com o que foi preenchido pelo colaborador no registro do gasto. Geralmente, nossa antifraude emite alertas quando encontra comprovantes possivelmente duplicados, ou com datas, ou com valores que não estão batendo com o que foi preenchido pelo colaborador. Lembrem-se que o Expresso não faz bloqueios e nem reprovações automáticas pela funcionalidade antifraude. A intenção é somente enviar alertas para evitar que erros acabem passando batido na hora da aprovação e gerando um processo fraudulento. Os aprovadores, se assim quiserem, podem ignorar os nossos alertas sempre que necessário, ok? Ótimo, pessoal! Então, vamos seguir agora com a funcionalidade de alocação de projetos, que deve ser ativada se for o caso da sua empresa trabalhar por gestão de projetos, por evento, obra ou qualquer tipo de demanda pontual dessa natureza. As consultorias e as construtoras, por exemplo, costumam usar muito essa funcionalidade, porque elas de fato trabalham por projetos ou obras. Nós teremos um vídeo mais adiante que vai explicar especificamente sobre a alocação de projetos, e aí vocês vão poder entender os pormenores dessa funcionalidade. Certinho? Seguindo então, vamos falar agora sobre a funcionalidade de despesas faturadas. Na maioria das vezes, essa funcionalidade é usada pelo financeiro das empresas, geralmente por serem as pessoas que compram, por exemplo, passagens aéreas para os colaboradores ou que fazem reservas de veículos e hotéis para os viajantes. Essa equipe administrativa guarda e monitora os comprovantes de gastos já faturados pela empresa e, com o Expresso através desta funcionalidade, esses administradores poderão acrescentar tais despesas aos relatórios dos colaboradores que ocasionaram os gastos. Fiquem tranquilos, essas despesas não vão gerar nenhum tipo de reembolso ao colaborador. Também não vão ser descontadas em adiantamentos que ele recebeu, porque não foi um gasto faturado por ele, foi um gasto faturado de fato pela empresa. Ótimo, pessoal! Continuando então, agora a gente vai para a funcionalidade de copiloto, que é uma funcionalidade extremamente intuitiva. Muitas vezes, as empresas nomeiam algumas pessoas para fazerem relatórios por outras. Um exemplo muito comum são as secretárias que fazem os relatórios de despesas da diretoria executiva. Ou seja, pessoas que não são as donas dos gastos, mas que fazem os seus registros. E aqui no Expresso, nós oficializamos essa ação com a funcionalidade de copiloto. Portanto, os copilotos poderão fazer os relatórios por terceiros e é importante ressaltar que se alguém vai receber, por exemplo, um reembolso de alguma despesa, será de fato o dono daquela despesa e não o copiloto. Uma dúvida muito comum: a pessoa que é copiloto também pode fazer suas próprias despesas no Expresso e criar os seus próprios relatórios, ok? Assim como também é possível que uma mesma pessoa seja copiloto de mais de um colaborador. Espero que tenha ficado claro. Vamos para a próxima funcionalidade então, que é a funcionalidade de saldo. Nós do Expresso sempre indicamos aos clientes que essa funcionalidade seja ativada, porque é extremamente informativa. A partir dela, dentro do perfil de cada usuário, vocês administradores vão conseguir ter uma visão geral sobre a conta do colaborador, o saldo dele naquele momento, as receitas em aberto, as despesas em aberto, e é possível visualizar também os últimos relatórios que ele enviou, os últimos adiantamentos que recebeu e alguns dados pessoais do seu cadastro, por exemplo, conta bancária e CPF. Prosseguindo, agora vamos tratar da funcionalidade de subcategoria obrigatória. Esta é a funcionalidade que vai tornar de fato obrigatória a inserção da natureza do gasto durante o seu registro. Lembrando que aqui no Expresso, a natureza é constituída de uma categoria e uma subcategoria, sendo que essa última pode variar de empresa para empresa. Por exemplo, dentro da categoria alimentação, que é fixa no Expresso, as subcategorias mais comuns são almoço, jantar e café da manhã. Mas, como eu disse, as empresas têm total liberdade para configurar esse tópico de acordo com a sua realidade. A ativação dessa funcionalidade, portanto, torna obrigatória a menção desses tipos de subcategorias de gasto durante o lançamento de uma despesa.
Se a sua empresa vai fazer algum tipo de integração entre algum sistema e o Expresso, sobretudo o sistema ERP, indicamos fortemente que essa funcionalidade de subcategoria obrigatória esteja ativada. Ela permite que a integração aconteça com o máximo de assertividade. Ok? Agora vamos tratar da funcionalidade de relatórios públicos. Geralmente, essa funcionalidade é ativada quando as empresas compartilham relatórios dos colaboradores com pessoas que não têm um login aqui no Expresso, mas que precisam visualizar os documentos eventualmente. Esses links de relatórios compartilháveis são para gerar informação, ou seja, para compartilhar com pessoas que precisam apenas visualizar o documento e não corrigi-lo ou editá-lo, porque essas são ações feitas obrigatoriamente dentro do Expresso ao longo de um fluxo de aprovação. Um exemplo comum está quando as empresas precisam enviar os relatórios dos colaboradores para contadores ou para os seus próprios clientes, pessoas que são externas à empresa e que precisam apenas visualizar o documento. Por fim, a aprovação automática de relatórios. Essa é uma funcionalidade que faz parte do nosso pacote de inteligência artificial e que, quando ativada, os relatórios dos colaboradores poderão passar direto para a etapa de conclusão, caso não apresentem nenhum alerta de acordo com a nossa funcionalidade antifraude ou de acordo com os alertas de políticas, ou seja, o fluxo de aprovação não entraria em vigência naquele momento. O relatório cairia direto para a etapa final de conclusão. Ok? Espero que depois desse tutorial você consiga ativar as funcionalidades que são necessárias para o seu processo de prestação de contas com facilidade. Mas caso tenha ainda alguma dúvida, você pode acessar a nossa central de ajuda, entrar em contato com o nosso suporte através do e-mail suporte@expressoapp.com.br ou fale diretamente com o seu gerente de sucesso. Até logo, muito obrigada e um abraço!